E-Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E-Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E-Veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E-Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E-Veloz. A sua conexão. Aguardiã da notícia. Aguardiã da notícia. Aguardiã da notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Aguardiã da notícia. E-Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E-Veloz. 011 4610 0000. E-Veloz. A sua conexão. Aguardiã da notícia. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011 4309 4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Acesse Aguardiã da Notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Aguardiã da notícia. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. Muito boa noite, pessoal. A gente começa mais um programa Guardião da Cidade, aqui na rádio A Guardiã da Notícia, pessoal. E lembrando, você que está ao vivo com a gente, você também pode, você que quer ouvir a rádio no seu carro, é muito fácil, basta conectar o Bluetooth do seu celular em aguardiandanoticia.com.br. Pessoal, mais uma vez, boa noite, é um prazer receber todos vocês aqui com a gente. E a semana passada a gente teve um bate-papo com o padre William Mariotto Torres. Lembrando a vocês que a semana passada a gente fez o programa Fiz da Minha Casa devido a estar notificado em suspeita de Covid, mas graças a Deus os exames foram todos negativados e a gente segue por aqui hoje, seguindo todas as normas de segurança que a Rádio Guardiã da Notícia pede. A gente está aqui ao vivo com vocês. Então nós vamos terminar esse bate-papo aqui ao vivo, juntinho com o padre William Mariotto Torres. Padre William, boa noite, é um prazer receber o senhor aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, padre. Boa noite, Jardel, nosso irmão, nosso amigo. Boa noite, Edu, o nosso assistente técnico. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, rádio ouvintes, internautas, pela Guardiã da Notícia, neste nosso programa O Guardião da Cidade. É isso aí, padre, é isso aí. Padre, a semana passada a gente
conversou com o senhor e a gente contou um pouquinho da sua história. E o programa foi indo tão gostoso e a gente acabou não conseguindo terminar o programa. E hoje a gente recebeu a notícia que o programa vai longe. Vamos lá. Padre William, fala, Edu, vai longe ou não vai, né? Falando de conteúdo. De conteúdo, maravilha. Gente, vamos lá. Padre William, para a gente ir direto ao assunto. Padre William, em março, né, veio a notícia da pandemia aqui no Brasil. A gente já estava recebendo algumas notícias na China, em outros países, começou em setembro de 2019. No Brasil, aqui em março, chegou a pandemia. O senhor recebeu a notícia que a igreja iria fechar. Como que foi a sua reação? Como que o senhor recebeu essa notícia, padre? Jardel, fazendo memória de alguns acontecimentos, no início de março nós estávamos todos acompanhando as notícias pelos meios de comunicação da proliferação da doença em todo o mundo e depois com a sua chegada em nosso país. É claro que os veículos de comunicação colocaram o seu alerta e eu já percebi que no dia 15 de março, podemos dizer que metade daqueles que costumavam ir à missa deixaram de ir, né? Devido, de fato, à palavra de ordem, fique em casa, o isolamento social. Porém, o nosso bispo diocesano na época, que sempre estamos em comunhão com as orientações do bispo, o bispo sempre dava algum comunicado naquilo que se refere às nossas celebrações litúrgicas, o trato agora com as pessoas e também a obediência do isolamento social, o uso da máscara e do álcool em gel. A partir daquelas orientações, a paróquia já foi se preparando, porém eu não poderia fechar a igreja enquanto o bispo não ordenasse. Perfeito. Então, estávamos sempre em comunhão. No dia 18 de março, o governador do estado de São Paulo, o João Dória, numa coletiva de imprensa, ele anunciou que a partir do dia 23 de março, todas as igrejas do estado de São Paulo deveriam fechar e aí, a partir daí, transmitir as celebrações litúrgicas somente pelos meios de comunicação, sem a presença física dos fiéis. E a partir desse comunicado do governador do estado de São Paulo, inclusive eu rezei uma missa no dia 19 de março, que foi a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Foi numa quinta-feira, foi a primeira missa que nós começamos a transmitir pelos meios de comunicação. E é claro que durante aquela missa, obedecendo à determinação do bispo, eu rezei aquela missa breve, foi uma missa de 35 minutos, só que ainda nós recebíamos idosos, mesmo com um distanciamento, obedecendo todas as circunstâncias, mas pelo Facebook, nos comentários tinham muitas pessoas contra. E nós recebemos, é claro, com muito amor, estas observações das pessoas, mas eu não poderia fechar a igreja enquanto o bispo não ordenasse. É claro, o governador do estado tinha solicitado a partir do dia 23 de março. Estávamos ali obedecendo o isolamento social e tudo mais. No dia 20 de março, o bispo diocesano, inclusive eu sou o chanceler da diocese, que ajuda o bispo naquilo que se refere à escrita das leis no poder legislativo, o bispo diocesano, ele anunciou para toda a diocese de Santo André o fechamento das igrejas e também o isolamento social e a celebração das missas e demais ritos litúrgicos pela internet. Só que o bispo diocesano, ele havia colocado esse decreto para vigorar na mesma data que o governador do estado solicitou, a partir do dia 23 de março. Porém, o Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com uma ação na noite do dia 20 de março, colocando que o decreto do governador do estado não
deveria ser colocado em prática no dia 23 de março, mas de imediato, ou seja, a partir do dia 20 de março, as igrejas já deveriam estar fechadas. Por conta disso, o bispo diocesano antecipou o seu decreto do dia 23 de março para o dia 21 de março, que foi em um sábado. E aí, Jardel, começou a primeira celebração litúrgica via internet. Inclusive, eu não rezei na igreja, eu rezei na casa paroquial, num espaço completamente improvisado, todos nós com muito medo, porque não saberíamos como lidar. Foi transmitido pelo Facebook. Na época, nós tínhamos já um canal no YouTube, porém, para se transmitir ao vivo as celebrações, nós precisávamos de 1.000 inscritos. Então, eu lembro disso, hein? Foi um apelo que nós fizemos nas redes sociais. Jardel, louvado seja Deus, num período de entre 3 e 4 horas, nós atingimos a marca de 1.000 inscritos no YouTube. Que e bacana. A partir daí, nós começamos a transmitir as celebrações ao vivo, tanto pelo Facebook como também pelo YouTube. E é engraçado, Jardel, que naquela primeira celebração eu estava desconfortável, as nossas agentes da Pastoral da Comunicação estavam também desconfortadas. Logo que iniciou a missa, o celular que estava transmitindo caiu no chão. Eu assisti, padre. E tirou o áudio. Aí nós tivemos que encerrar a transmissão e iniciar com o meu celular com áudio, porque ao cair aconteceu alguma coisa lá com o áudio que não estava saindo áudio. Eu voltei o início da celebração, inclusive nós estávamos celebrando naquela ocasião o domingo letário da quaresma, que o padre reza de cor rósea. Embora num momento de muitas incertezas e medos, nós estávamos celebrando o domingo da alegria. Mas a partir daquele momento, ou seja, dia 21 de março, na paróquia São Vicente de Paulo do Parque São Vicente em Mauá, nós iniciamos as transmissões via online das celebrações litúrgicas. Muito bacana, Padre William. Lembrando, pessoal, você que está acompanhando com a gente, dá uma curtida aí no nosso programa, pessoal, curte aí, compartilhe e curta a página também da Rádio A Guardiã da Notícia aqui em Santo André. Padre, pessoal, a gente vai perguntar para o Padre William, como que foi a passagem do Santíssimo? Muita gente perguntando e quer saber como o senhor teve essa ideia. Nós vamos chegar lá, então esperem aí. Padre, só um adendo aqui. Hoje está fazendo 7 dias que faleceu o Osmar Galdino. Mais uma vez, nossas condolências aí para toda a família Ponciano, da Tuca, Kátia, Rodrigo, os filhos do seu Osmar Galdino. Fica aqui nossos sentimentos. E queria que o senhor desse uma palavrinha também nisso, e a gente vai retomar. E aniversário também da Belinha, está fazendo 5 aninhos. Padre, notícia triste, né, padre? Meu irmão, numa celebração litúrgica, nós celebramos a vida. E você acabou de mencionar que houve um falecimento, né, do nosso irmão Osmar. Então, meus sentimentos, a filha me mandou uma mensagem pedindo orações, né, quando ele estava passando pelo seu calvário. Depois eu mandei uma saudação à sua irmã, a Tuca, né, a dona Geraldina, bem como a sua filha. Ontem nós celebramos a missa para esse nosso irmão, pelo descanso eterno dele, tanto na missa das 9h30 como na missa das 11h. E como eu mencionei, a celebração litúrgica é a celebração da vida. Ao mesmo tempo que estamos celebrando a partida de um irmão para a casa do Pai, ele que ressuscita com Cristo, nós estamos celebrando também um aniversário mais um ano de vida. Da Belinha. Né? Então, na nossa fé, esse é o sentimento. Ao mesmo tempo que nós estamos juntos, oferecendo condolência aos familiares, nós estamos nos alegrando com uma irmã. Então, louvado seja Deus, mesmo diante da realidade da morte, louvado seja Deus. O nosso irmão, cremos firmemente que ele cumpriu e ele foi acolhido nos braços do Pai, ele está contemplando o Senhor face a face. Então, que esse nosso irmão de junto de Deus, ele possa interceder por cada um de nós. E a essa nossa irmã que está fazendo aniversário, nós nos alegramos com ela, permaneça firme, muitos anos de vida, saúde. É isso aí, padre. Você está acompanhando o programa O Guardião da Cidade aqui na Rádio A Guardiã da Notícia. Pessoal, padre,
fazer uma pergunta. E como é que foi a adaptação do pessoal assistindo às missas online? Ia te fazer essa pergunta para a gente entrar naquela pergunta que todo mundo quer saber, como que o senhor teve a ideia de passar com o Santíssimo. Mas vamos lá, padre. As missas online, como que foi a interação das pessoas ali ao vivo? O senhor conseguia depois dar uma verificada o pessoal interagindo com o senhor ali? Como é que foi? E quando o senhor derrubou o celular, quem derrubou, eu acompanhei também, padre. É uma adaptação, né, padre? Tudo novidade, isso já vão fazer 5 meses. O senhor fez isso em março, nós estamos em agosto, padre. Olha só. Foi tudo muito novo. Nós não estávamos esperando de uma hora para outra. A nossa pastoral da comunicação, que está de parabéns, se desdobrou, pesquisou, nem sempre com a melhor qualidade de imagem ou a melhor qualidade de som. Louvado seja o Senhor que nós conseguimos e estamos conseguindo alcançar o nosso objetivo. Então a minha saudação aqui ao vivo, a pastoral da comunicação da paróquia São Vicente de Paulo, que nos auxiliou e auxilia muito nesse sentido. Ao mesmo tempo que todos nós estávamos num sentimento de medo, inclusive dos nossos internautas, era uma expectativa muito grande de se ver o padre rezando pelos meios de comunicação. Durante o meu período de seminário, eu tive uma experiência com os meios de comunicação, tanto quando eu estava sendo acompanhado pela pastoral vocacional, porque, primeiramente, eu tive meu amadurecimento vocacional com os missionários da Imaculada Padre Kolbe, que trabalham com os meios de comunicação evangelizando. Então, eu já tinha feito com eles alguns programas de rádio. Também, quando eu fiz pastoral na paróquia Nossa Senhora do Paraíso como seminarista em Santo André, o padre Vanderlei Ribeiro, na época, ele me deu algumas incumbências, inclusive um programa semanal aos sábados à noite, numa rádio aqui de Santo André. Olha só. Programa das 21 às 0 horas. Então nós tínhamos 3 horas de programa, nós tínhamos que seguir toda uma pauta, como vocês seguem aqui, né? Então já tinha uma experiência com relação a isso. Claro que, primeira mão, há um impacto, porque você está acostumado a pregar para um considerado número de fiéis. E agora você está pregando para, olhando para uma câmera. Ali só está com você 1 ou 2 pessoas da pastoral da comunicação. Foi um grande desafio fazer a homilia, fazer a pregação da missa. Rezar sozinho, nós padres estamos acostumados a celebrar a missa sozinhos. Quando nós não estamos na presença dos fiéis para oferecer o sacrifício da Santa Missa, a gente reza muitas vezes sozinho. Mas foi esse grande desafio. As pessoas, louvado seja Deus, procuraram se adaptar. Os mais idosos pediram o auxílio de membros de suas famílias para poder acompanhar. É claro que a Igreja Católica Apostólica Romana tem diversos canais de rádio e televisão. Então, se o idoso, a pessoa, a família não conseguir nos acompanhar, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, louvado seja Deus também pelos demais meios de comunicação. Não estava plenamente com a paróquia nos assistindo, mas não deixou de participar da missa diante deste vasto número de programas que nós temos no nosso país por meio do rádio e da TV. Muito bom, padre. Você está acompanhando o programa Guardião da Cidade, aqui na Rádio Guardiã da Notícia. Lembrando, pessoal, curte aí nosso programa, pessoal. E lembre-se que toda segunda-feira a gente vai estar juntinho com você a partir das 21 horas. Padre William, eu acredito que o senhor foi um dos padres mais ativos nessa pandemia e continua ainda. Padre, eu lembro que eu estava na sacada da minha casa e ouvi uma música, e quando eu olho, tá ali o padre passando com o Santíssimo Sacramento, toda a equipe, aliás, bem pouquinho a equipe, o senhor fazendo de uma forma bem segura. Padre, como que o senhor teve a ideia de passar o Santíssimo Sacramento todos os domingos, faça frio, faça sol, chuva, e o senhor estava ali com seu tião,
com a Luciene, com o Zenildo, com as filhas do Zenildo, com a dona Neuza e toda a equipe ali da comunicação. Padre, todos os domingos o senhor passou, antes da flexibilização que as igrejas já estão abertas. Como que foi essa ideia? Como que surgiu? Eu vou levar um acalento para as pessoas. Como é que foi, padre? Jardel, aquela missa do dia 21 de março que o celular caiu. Naquela celebração pelo Facebook, uma pessoa, peço perdão, mas eu não lembro o nome dessa pessoa, mas essa pessoa escreveu no Facebook da nossa paróquia que um padre de algum lugar, que não era na região metropolitana do estado de São Paulo, teve essa iniciativa de passar com o Santíssimo e solicitou, na medida do possível, se o padre pudesse passar com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do bairro. A Pastoral da Comunicação colheu essa informação, levou até mim, e nós começamos a refletir como poderíamos fazer. No dia 22 de março, estava programado um almoço na paróquia. Até então eu não tinha desmarcado, nós íamos fazer via Marmitex esse almoço virado à Paulista. E com o decreto do bispo nós tivemos que cancelar de última hora. Naquele primeiro domingo da pandemia, eu só fiquei com a missa online. Mas a partir do domingo seguinte, que foi no 5º domingo da quaresma, no mês de março, após a celebração da manhã, nós iniciamos com as passagens com o Santíssimo Sacramento. Então, foi o pedido de uma pessoa. Por isso, a você que está nos acompanhando, o quão importante é a sua opinião, que ali é manifestada. Você vê de algo simples, uma pessoa que colocou ali como uma sugestão, se tornou uma grande alegria para todo o nosso bairro e também da nossa igreja estar junto, adorando Jesus, passando ali por todas as ruas do Parque São Vicente e demais bairros que compreendem a nossa paróquia São Vicente de Paulo. Então, Jardel, se eu não me engano, foram 16 passagens com o Santíssimo. Nós não pensávamos de primeira mão em passar em todos os domingos, né? Mas as pessoas recepcionaram também que começaram a pedir mais e mais. E foi assim, algo tudo muito amador, que com os comentários das pessoas pelo Facebook, que nós fomos nos aperfeiçoando, e inclusive foram boas as reclamações. O padre não passou na minha rua. Então, a partir daí, o nosso Tião, muito obrigado, Tião, por tudo que o senhor fez, juntamente com o Zenildo, começaram a estudar a possibilidade de se passar em todas as ruas. Então, a cada domingo, nós fomos aperfeiçoando, tanto no sentido de trajeto, como também de como nós vamos divulgar o som, porque, Jardel, eram passagens de 3 horas e meia, de fato, cansativo, todo o circuito padre. Completo. Eu sei que para o senhor talvez não seria, né, o senhor não deve, mas assim, a gente de acompanhar parecia ser bem cansativo para o senhor, assim, em termos de estar de pé ali. Eu sei que tem todo o Espírito Santo ali envolvido, mas não deve ter sido fácil, padre. Não foi fácil, mas Deus dá a graça, né? E louvado seja Deus que o Parque São Vicente tem um padre jovem. Na época eu estava com 30 anos, hoje eu estou com 31. Então, de uma certa forma, eu consigo ter essa disposição para toda essa dinâmica. Mas foi algo muito bom, muito marcante. Louvado seja Deus por tudo isso. E eu queria dizer pessoalmente para o senhor, te disse ali atrás, vou te dizer por mim, até um depoimento pessoal aqui. A minha família foi muito agraciada com essas passagens do Santíssimo, em termos de esse acalento mesmo. E a gente ficou tão forte na fé que foi incrível, padre. Foi indescritível. A gente vê o senhor passando ali. Eu me recordo de algumas vezes com muito frio, o senhor estava com touca, com... Olha, que cenas, hein, padre? Que padre a gente tem no Parque São Vicente. Amém. Louvado seja Deus por tudo isso. Nós fizemos, eu tentei fazer a contagem, foram por volta de 17 passagens com o Santíssimo
ao longo dos finais de semana. Mas assim, Jardel, eu gostaria também de partilhar, porque muitos dos nossos irmãos, né, até questionaram, padre, por que parou? Né? Então... Por que parou? Por que parou? Né? Nós temos uma comunhão com a Diocese de Santo André. Logo que começou essas passagens com o Santíssimo, muitos padres, não somente na nossa região, mas em todo o Brasil, começaram a ter de fato estas iniciativas. É claro, existem pessoas que recebem muito bem esse tipo de atitude. Porém, existem aqueles que também não recebem, né? Nós estamos numa realidade que nem todos são católicos. Muitos irmãos de outras denominações acolheram muito bem essa atitude da passagem com o Santíssimo Sacramento. Mas ao longo do tempo da pandemia, muitos bispos, padres se manifestaram com o receio de... Por não ter todos que estão envolvidos com o mesmo espírito, com a mesma vontade, acabar com certas atitudes profanando o Santíssimo Sacramento. Claro que quando a coisa estava mais difícil, né, então as pessoas acolhiam muito bem. Só que todos nós que aqui estamos acompanhando esse programa sabemos que, infelizmente, com o tempo... começamos a relaxar nas normas, nas atitudes. E isso também começou a transparecer no campo da fé. Né? Então, às vezes eu passava com o Santíssimo Sacramento em determinado lugar, o pessoal estava tudo bebendo cerveja, aglomerado, sem máscara, todo mundo levantava a cerveja. Ô, padre, abençoa aqui minha cerveja. Meu Deus. Então, isso, podemos dizer, é um desacato ao Santíssimo Sacramento. Sim. Né? A fé que está toda envolvida. Então, para muitos estava tanto faz como tanto fez. Então, diante do que se poderia ter profanação com o Santíssimo Sacramento, quando houve a flexibilização do retorno das missas, nós achamos por bem. Os verdadeiros adoradores continuarão a adorar com ou sem passagem do Santíssimo Sacramento. Então, para preservar o Santíssimo Sacramento, que não houvesse nenhum tipo de profanação. Então nós preferimos cessar com o Santíssimo, dado que as igrejas, mesmo diante das restrições, capacidade, já estavam abertas para receber os nossos fiéis. Perfeito, padre. Você que está acompanhando o programa Guardião da Cidade, a gente está entrevistando hoje o padre William Marioto Torres. Ele é pároco da paróquia São Vicente de Paulo, no Parque São Vicente. E você que está acompanhando com a gente, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Du, Morgado, tem pergunta? Como é que está o pessoal aí no Facebook? Fala um pouquinho pra gente como é que está aí o pessoal interagindo com a gente, Du. Boa noite, Jardel, padre, boa noite a você que está nos acompanhando no Facebook também. Ana Paula Fiorante dizendo que legal, mais um pouco da história do padre. O Zenildo dando boa noite, a Patrícia também. Giovana Enzenberg, esse sobrenome eu conheço, hein? Esse sobrenome aí Dando boa noite, Ana Paula também, a Cris, o Johnny, boa noite, irmão. Sua bênção, padre William, a Alessandra Guerra pedindo. Boa noite, a Marcela Rosa também. Gilca Souza com a gente, Alessandra Guerra, nosso padre, é uma bênção. Ana Paula Bandeira, boa noite, padre. Pessoal aqui gostando muito da participação do padre com a gente. Temos perguntas também, o Leandro Rosa dizendo como lidar com a fé em meio à depressão. E o Bruno Holanda perguntando também, padre William, quando passar essa pandemia, o senhor irá reformar a paróquia? Queremos uma igreja mais linda e bela para Jesus. Responde, padre, vamos lá. Primeiramente, na pergunta que foi feita, lidar com a fé num período de depressão. Isso. Muita gente, nesse momento terrível de pandemia, realmente, a gente tem casos, né, profissionais, inclusive, bom, de tudo quanto as pessoas ficaram depressivas, padre. Como lidar? Jardel, é todo um conjunto, né? Quando nós ouvimos a palavra de São Paulo, ele coloca que nós somos formados de espírito, alma e corpo. O corpo é essa matéria que nos faz viver numa realidade espaço-temporal. O espírito é aquilo que nos dá ânimo, nos dá vida.
é a nossa relação com Deus, que está no íntimo de cada um de nós. A alma é aquilo que se refere ao nosso intelecto. Todo o nosso ser deve estar em harmonia. Se alguma parte do nosso ser não está em harmonia, então vai prejudicar o todo. Quando nós tratamos sobre a depressão, o padre, a igreja, ela lida com a parte espiritual. E assim nós devemos trabalhar de fato nessa direção, incentivando a fé, incentivando o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Porém, o padre não está sozinho. O padre não é o único que vai lidar com o todo ser da pessoa. Quem sofre de qualquer tipo de doença, além da dimensão espiritual, precisa se tratar da alma, do seu aparelho intelecto, bem como do seu corpo. Então, o padre auxilia, juntamente com a igreja, na dimensão da fé. A pessoa que sofre desta doença e demais doenças deve procurar profissionais da área. Então vai, por exemplo, o psicólogo, indo até mais adiante, um médico específico, o psiquiatra. Então, todo o conjunto deve trabalhar em harmonia. Psicólogo, psiquiatra e religião, fé. Então, eu só vou rezar, vou ficar com a parte da fé, que é isso que vai me salvar. É o todo. Um conjunto, né, padre? Graças a Deus que o Senhor, ele capacitou pessoas na sua área em específico para nos ajudar. Deus capacitou os médicos da sua área. Deus capacitou os psicólogos na sua área. Deus capacitou os padres e demais líderes religiosos na sua área. Todos nós trabalhamos em harmonia. Então, é claro que nós damos o incentivo da fé, nós damos a reflexão, meditação da palavra de Deus, o nosso diálogo com Deus, né? O fortalecimento pelas celebrações litúrgicas, né, os nossos sacramentos, a vida dinâmica da igreja, mas com doença, particularmente a depressão, nós lidamos também com outros profissionais que não devem ser desprezados. Se você despreza os demais profissionais, pode-se cair no chamado fideísmo, Jardel. Jardel, o fideísmo na igreja é considerado uma heresia. O que é o fideísmo? É a fé pela fé, é uma fé cega. E a fé cega, ela mata, ela não gera vida. Na igreja, nós temos a dimensão da fé e da razão. Elas devem caminhar juntas, de mãos dadas. Fé pela fé é complicada e é condenada pela igreja. Padre William, aproveitando falando em fideísmo, que o senhor falou, às vezes a gente... É uma pergunta polêmica, padre, mas eu vou te perguntar. Às vezes a gente está em determinado local de trabalho e às vezes a pessoa não usa máscara. E às vezes, é duro de perguntar, padre, mas eu vou te perguntar. A pessoa fala o seguinte: eu não uso máscara porque eu creio num Deus todo-poderoso e álcool gel e máscara, você acha que isso vai evitar de você pegar o vírus? O meu Deus é mais forte que tudo isso. Mas, padre, a gente sabe, a ciência, máscara e álcool gel é fundamental para que a gente evite transmitir, de aspirar o próprio vírus. Isso é fideísmo, padre? Isso é um exemplo claro de fideísmo. Lembrando, Jardel, que todos aqueles que têm o direcionamento da fé, sobretudo por meio da Sagrada Escritura, como é que entrou o pecado no mundo? O pecado no mundo entrou pela desobediência. O ser humano desobedeceu ao Senhor. O Cristo se entregou na cruz por obediência ao Pai. A desobediência nos leva a decair, jaz no pecado. E a obediência nos dá a libertação. Então, se é uma pessoa de fé, ela precisa obedecer. Nós estamos lidando com questão de saúde.
saúde pública. E a saúde deve estar em primeiro lugar. Nós estamos falando de vida. Exatamente. Inclusive, nosso Senhor fala que nós devemos ter vida e vida em abundância, em plenitude. Então, esse caso, Jardel, é um exemplo típico de fideísmo e é um pecado grave, porque você está desobedecendo. Além disso, Jardel, na própria Sagrada Escritura, conforme nós conhecemos, tanto nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, trata-se, logo após do batismo do Senhor, trata sobre a tentação. Jesus, após ser batizado, movido pelo Espírito, ele vai ao deserto. E ali ele é tentado por Satanás, palavra que significa opositor. E no evangelho, com exceção do evangelho de Marcos, que o relato é muito breve, mas nos evangelhos segundo Mateus e segundo Lucas, uma das tentações do maligno diante de Jesus o maligno coloca Jesus no alto do templo e diz a Jesus: lança-te daqui abaixo, porque a Escritura diz que os anjos virão em auxílio. E Jesus, ele menciona: não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo essa postura clara que você colocou no exemplo de fideísmo, nós estamos tentando o próprio Deus. A palavra de ordem é para se usar a máscara, para se ter o isolamento social, para se utilizar o álcool em gel. São medidas de saúde, de vida, de segurança. Se você não praticar, você está tentando ao Senhor Deus e é pecado. Muito bem, padre. Muito bem, muito bem. É bom ouvir isso do senhor, padre, porque acho que muita gente também tira algumas dúvidas de algumas pessoas que também, às vezes, ficam um pouco cegas até pela própria religião. Padre, a igreja flexibilizou... A igreja flexibilizou, não. O governador flexibilizou algumas bares, restaurantes, e a igreja também reabriu. Como está sendo a flexibilização? Como é que está acontecendo as missas? Eu sei que tem está usando um salão, a paróquia. Como é que está, padre? Como é que o senhor está fazendo para as pessoas ficarem distantes uma das outras? Como é que está a segurança da paróquia? Está seguro assistir a missa na paróquia São Vicente de Paulo, padre William? Jardel, só peço licença, antes de responder a essa pergunta, quero responder a uma outra que foi feita anteriormente. Boa. Sobre a reforma da matriz paroquial São Vicente de Paulo. Quando acabar a pandemia, a igreja vai ser reformada, padre? Vamos ver a igreja linda? Então, Jardel, o padre, ele não governa sozinho os bens da paróquia. É claro que o governo, o munus de governar, de ser rei, a exemplo do Cristo, sacerdote, profeta e rei, né, cabe ao padre. E o padre, além dos bens espirituais, o padre também deve zelar pelos bens temporais. A igreja não é uma empresa, mas ela possui características de empresa e ela deve ser bem administrada. Se a igreja ela não é bem administrada, isso caracteriza num pecado grave. Então nós devemos zelar, porque quando o fiel ele contribui com a igreja, ele está ali contribuindo para a missão apostólica da igreja. E o sacerdote, que é o seu administrador jurídico legal em nome do bispo diocesano, deve zelar por esses bens patrimoniais. Então, respondendo a essa pergunta, na paróquia São Vicente de Paulo, aliás, a matriz paroquial, ela precisa ajustar diversas questões antes de se proceder com uma reforma. Nós já temos, Jardel, um projeto de reforma da igreja, inclusive o projeto ficou belíssimo, pelo arquiteto Eduardo Fausti. Porém, Jardel, nós temos que regularizar questões do nosso salão e da nossa própria matriz paroquial. Nós temos que regularizar o nosso ABITSE, nós temos que regularizar o nosso AVCB, nós temos que regularizar o nosso laudo acústico. Eu não posso reformar a paróquia antes de ter uma documentação essencial. Perfeito. Isso também, Jardel, é para a nossa segurança. Exatamente. Então, eu preciso fazer isso. Antes de eu entrar com um pedido de reforma do nosso templo, eu preciso ter o alvará, o AVCB, o laudo acústico, tudo certinho. Então, eu preciso fazer estes ajustes.
Então, por isso que nesse tempo, o padre não fala de reforma de igreja, o padre não faz campanha para a reforma de igreja. Por quê? Porque se eu faço uma campanha para a reforma da igreja, eu já preciso iniciar a reforma da igreja. E eu preciso obedecer passos. Perfeito. Nosso município de Mauá possui uma legislação específica e eu preciso cumprir. O padre precisa dar exemplo na sociedade de coisas corretas. Então, assim, meu irmão, eu preciso dar estes passos antes de se iniciar propriamente uma reforma da igreja. Então, nós estamos em vista de, mas toda a equipe do Conselho Administrativo Econômico da paróquia está envolvido para esse tipo de regularização que é urgente. Agora que voltou os trabalhos da Prefeitura do município, o trabalho do Corpo de Bombeiros, Jardel, nós estamos nos debruçando para fazer o mais rápido possível a legalização de todos esses documentos e assim daremos entrada no pedido de alvará para reforma da nossa matriz paroquial São Vicente de Paulo. Maravilha, padre. Lembrando que você está acompanhando o programa Guardião da Cidade aqui, todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas. Padre William, a gente fez a pergunta para o senhor. Quanto à flexibilização, como é que está as missas na paróquia São Vicente de Paulo? Está seguro assistir uma missa na paróquia? Tem que agendar para assistir a missa? Como é que está, padre? Jardel, o nosso bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollino, no dia 31 de maio, ele emitiu normas e orientações para a retomada das celebrações litúrgicas no contexto da nossa pandemia. Então, a partir diante das orientações e decreto do bispo diocesano, a partir do dia 13 de junho, as igrejas poderiam voltar a receber os fiéis. Porém, Jardel, embora na época nós tínhamos a autorização do senhor bispo diocesano, mas temos uma legislação municipal, porque o nosso governo federal teve uma postura com relação aos cultos, né? Então ele deu abertura para se continuar as celebrações, seja em qualquer denominação religiosa. O governo estadual, conforme eu mencionei, com orientação do Ministério Público, quando no dia 20 de março colocou a quarentena das igrejas, colocou por um período determinado que se venceu no mês de maio e não foi renovado. Mas até então, pelas normas do governo estadual, ainda estava em revigoramento e nós tínhamos também uma legislação municipal que nós devíamos seguir. Então, no dia 13 de junho, poderíamos celebrar, mas nós tínhamos uma legislação municipal a zelar. Em diálogo com a Secretaria de Saúde do município de Mauá, todos nós padres ficamos em conjunto, em harmonia, em diálogo. Todos nós só iríamos iniciar as celebrações de forma pública se a prefeitura do município assim nos permitisse. Nós tivemos algumas reuniões online com o nosso secretário de saúde, em diálogo também com o nosso prefeito municipal e assim a nossa prefeitura, juntamente com a Câmara, não lançou um decreto propriamente, mas lançaram-se normas com relação às entidades religiosas em Mauá para a retomada das celebrações presenciais. O secretário de saúde, na época, ele sempre pedia, padres, ainda é melhor esperar. Então isso permaneceu ao longo de todo o mês de junho. E assim, em unidade com o nosso governo municipal, as igrejas foram abertas a partir do dia 5 de julho deste ano e assim nós voltamos às celebrações. Tanto é que eu fiz a última passagem do Santíssimo no dia 4 de julho. Né? Então, respeitando as devidas normas, a igreja nos dá uma série de normas e a prefeitura do município também. Então, vamos começar por algumas da prefeitura do município de Mauá. Então, se permanece incentivando as pessoas do grupo de risco a permanecerem em casa. Perfeito. As celebrações devem todos utilizar máscara, usar o álcool em gel.
A prefeitura do município prevê o distanciamento social de 1,5 metro, por isso eu removi os bancos da igreja. Remover os bancos da igreja, Removi padre? os bancos, fica mais fácil, nós colocamos cadeira de plástico, porque é muito mais fácil de nós mantermos o distanciamento social e também para a higienização do local. Então todo o local está demarcado. Padre, uma pergunta. Se eu vou com a minha esposa, eu vou sentar do ladinho dela, coladinho? Na paróquia São Vicente de Paulo, não. Talvez em uma outra paróquia, por ser da mesma família, sim. Mas na paróquia São Vicente de Paulo, não. Porque todos ali, o local está certo, demarcado no chão. Então vocês vão ter que obedecer, com certeza, de 1,5 metro a 2. A legislação do município de Mauá é o distanciamento de 1,5 metro. A legislação do bispo diocesano é de 2 metros. Tá? A prefeitura do município de Mauá também solicita que as celebrações litúrgicas não se deve passar de 50 minutos. Então... Reduziu a missa. Reduziu o horário, porque até então nós costumávamos rezar em 1 hora. Então agora o padre deve obedecer 50 minutos, fazer o possível. É claro, a prefeitura coloca 50 minutos, sabendo que às vezes se estende dando 1 hora, mas é prudente colocar 50 minutos. Também a prefeitura do município de Mauá colocou que não se deve ultrapassar 5 celebrações naquele momento. Na São Vicente de Paulo, para não ir contra essa determinação da prefeitura do município de 5 celebrações, então nós estamos celebrando tanto no salão paroquial como também na matriz paroquial São Vicente de Paulo. Então, Jardel, resumindo, às 16 horas do sábado eu estou celebrando a matriz paroquial São Vicente de Paulo, que tem capacidade para 70 lugares. Às 18 horas do sábado eu estou celebrando a comunidade Santa Cecília, e às 19h30 do sábado eu estou celebrando a comunidade São José Operário. Aos domingos, às 8 horas da manhã na matriz paroquial São Vicente de Paulo, às 9h30 da manhã no salão paroquial, com capacidade no salão paroquial de 75 lugares, depois a missa das 11 da manhã na matriz paroquial São Vicente de Paulo e às 18 horas no salão paroquial aos domingos, né? Então com capacidade de 75 lugares. Após as celebrações, o espaço é devidamente higienizado pelos nossos benfeitores voluntários. Ao entrar na igreja, a pessoa é ferida a temperatura da pessoa. A pessoa necessariamente passa por um tapete higienizador. Deve-se utilizar o álcool em gel. A pessoa precisa se cadastrar devido ao limite máximo da celebração. É preciso se cadastrar pelo um link que nós disponibilizamos todas as semanas, às terças-feiras, a partir das 20 horas. É preciso se sentar numa ordem de chegada. Você não senta em qualquer lugar na igreja que você quer. O nosso espaço deve ser bem ventilado. Todos os ventiladores devem estar ligados. Fazendo frio, fazendo calor, os ventiladores precisam estar ligados. Nós voltamos os ventiladores para cima para não pegar em ninguém. Na hora da comunhão tem toda uma preparação especial com higienização das mãos. O padre utiliza o face shield. Somente eu dou a comunhão com as minhas mãos higienizadas. Na hora da missa, nós não compartilhamos microfones. Os microfones são devidamente higienizados. Os músicos em 2 metros de distância. A mesma pessoa que faz a animação faz as devidas leituras para não compartilhar os microfones. As oblatas, as hóstias que são distribuídas nos fiéis durante a missa, elas permanecem tampadas. Eu só destampo quando eu vou distribuir a comunhão. E para a saída da igreja existe também uma ordem que se deve obedecer. A saída se faz de uma porta distinta da porta de entrada. E se algum fiel quiser fazer a sua oferta, é só no momento da saída. Muito bem, Padre William. Você que está acompanhando com a gente aqui na Rádio Guardiã da Notícia, você também pode acompanhar aqui com a gente 24 horas por dia a programação aqui da Rádio Guardiã da Notícia, 7 dias por semana. Acompanhe com a gente aqui também todos os dias a programação da Rádio Guardiã da Notícia. Padre William, o senhor adotou agora os drive-thrus. Drive-thru aí da paróquia São Vicente de Paulo. Teve o drive-thru Julino. E nesse sábado, agora que se passou, teve o drive-thru da Fogatsa, Edu. Edu, você precisa conhecer a comunidade do Parque São Vicente. Teve drive-thru da Fogatsa no nosso bairro, Edu. Olha só, bom demais, hein? Show de bola. Que isso. Você tem que... Padre William, teremos próximos drive-thru? Nós teremos próximos, com exceção do primeiro final de semana de setembro. Dos outros 3 finais de semana de setembro seguidos, serão aos sábados, é claro.
do mês de setembro por causa do padroeiro. A festa do padroeiro São Vicente de Paulo é no dia 27 de setembro. Tá tendo toda uma campanha, eu vi no Facebook hoje, para o pessoal, se o pessoal quer, o que o pessoal quer comer na festa do padroeiro. Tá tendo uma enquete. Se o pessoal quer panqueca, se o pessoal prefere hot dog, se o pessoal prefere... Caldo, hambúrguer. Muito legal. Padre, como que foi essa adaptação também aí para as festas da paróquia São Vicente de Paulo? Fala pra gente um pouquinho disso aí. Na pessoa do coordenador da comissão de festas, o Zenildo, eu salvo todos os irmãos da comissão de festas. Salve o Zenildo em nome de todos. Grande Zenildo. Segue, padre. O meu forte abraço a todos vocês da comissão de festa, porque vocês salvaram. O padre não entende nada disso, Jardel. Quando, um pouco antes de eu ser ordenado padre, estava na Basílica de São Bernardo, Nossa Senhora da Boa Viagem, o padre Giuseppe Bortolato. E ele dizia para mim, ele na época tinha 75 anos, falou: Padre William, nós padres não entendemos nada de quermesse e etc. Você entrega na mão dos leigos, que os leigos sabem muito bem se virar. E louvado seja Deus que sempre a paróquia São Vicente de Paulo teve uma comissão de festas muito ativa, muito boa. Então, mais uma vez, a minha saudação à comissão de festas da nossa paróquia. Eu confio nesses irmãos e eles fazem a coisa acontecer de forma esplêndida, Jardel. O padre vai dizer algo que eu sempre fico nos bastidores, né? Eles sempre se ajeitam muito bem. Inclusive, Jardel, eu não participo dos drive-thru, porque justamente nesses horários eu estou celebrando missa. Então, a primeira missa na matriz paroquial do sábado é às 16 horas, e o drive-thru é das 18 às 21. Às 18 horas é a minha segunda missa. E depois eu tenho uma outra missa às 19h30 numa outra comunidade, de modo que eu rezando em 50 minutos até nós desinfetarmos a capela e eu voltar para a matriz paroquial já deu 21 horas, né? Então eu acabo não acompanhando o movimento e tudo mais, mas o pessoal está muito motivado, muitas pessoas estão ajudando, louvado seja Deus por isso. De vez em quando o padre, quando chega assim no final, faz parte, o padre tem que chamar a atenção, distanciamento. Claro, graças a Deus todo mundo está usando máscara, todo mundo muito prudente, muito boa, mas é um pessoal, gente boa, isso mesmo, organizado, e eles estão fazendo acontecer. O nosso beijo todo especial, abraço, saudação à nossa comissão de festas e todos os irmãos e irmãs que com muita paciência está recebendo o drive-thru, porque, Jardel, é muito difícil. Eu estava partilhando com o Zenildo e com o Tião, é difícil psicologicamente, porque... a festa junina está ali, você tem um controle, tá tendo bingo, né? Então a pessoa tem a mesa para sentar de forma tranquila. Agora ali nos carros, não. O primeiro final de semana foi um grande hiper mega sucesso, acabou tudo, né? Então a comissão de festa, louvado seja Deus, fez uma boa avaliação, acertou o que estava pendente e está sempre foi a primeira, né, padre? Foi a primeira. Acontecem erros, mas é pro bem, né, padre? E acho que o segundo drive-thru foi excepcional. Ótimo, com certeza. E esse da Fogatza também, muita gente já fazendo os pedidos ali pelo próprio WhatsApp, vocês estão facilitando até as pessoas fazendo o pedido via WhatsApp, então, que bacana, padre. Graças a Deus, o nosso pessoal é muito empenhado, está muito próximo da igreja e valoriza muito. Então, o meu beijo, o meu agradecimento a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, que estão ali na sua fidelidade, nos ajudando, participando do drive-thru. E eu quero também lembrar, Jardel, que o preceito de participação das celebrações está suspenso. Então, na normalidade, se um católico não participa da missa dominical, é pecado, sem ter uma justa causa, né? Mas esse período de pandemia, o preceito está suspenso, e mesmo assim, desse preceito suspenso, muitos irmãos e irmãs estão participando das missas, estão participando do drive-thru, e eu lembro aos irmãos, o grupo de risco, não há problema de você permanecer na sua casa, de você rezar da sua casa, de você não se dirigir à igreja, é momento de valorizar a vida. Então, Deus te abençoe, reze pela igreja do seu lar, acompanhando assim pelos meios de comunicação. Muito legal você que está acompanhando com a gente o programa Guardião da Cidade, aqui na Rádio Guardiã da Notícia. Lembrando você de curtir a página da Rádio Guardiã da Notícia, pessoal. É importante você curtir e acompanhar com a gente toda a programação da rádio. Padre William, eu vou te fazer a última pergunta. Temos apenas 4 minutos e a gente daqui a pouco encerra o programa. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão com a gente. Pessoal, continuem com a gente. Tem 4 minutos de programa ainda. Que vocês estiveram com a gente todo esse tempo.
muito obrigado e a gente vai seguir aqui. Padre, nós seres humanos nesse momento de pandemia que estamos vivendo ainda hoje, a gente está um ser humano um pouco melhor? Jardel, é um exame de consciência que todos nós devemos fazer. Deus, ele não enviou o coronavírus, mas Deus, ele permite, Jardel. É a mesma coisa da manifestação do mal. Alguns questionam, nossa, por que Deus permite o mal? Porque até do mal, Jardel, Deus consegue tirar coisas boas. Então, tenha certeza que diante desse tempo que nós estamos vivendo, um tempo difícil, eu vou dizer essa palavra, é uma palavra que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas é uma desgraça. Mas até das desgraças, Deus tira uma graça. Então, que de fato, tudo isso que está acontecendo possa mexer nos nossos corações. Deus nos apela à conversão. E o que é a conversão? É uma transformação de vida. Oxalá, que é uma expressão de louvor a Deus, da Sagrada Escritura. Oxalá, se todos nós possamos sair dessa pandemia, porque nós ainda estamos enfrentando ela, como pessoas melhores, pessoas mais orantes, que procuramos viver aquilo que a nossa fé nos ensina. Padre William, é muito bom ouvir o senhor, viu, padre? É muito bom ouvir o Padre William. Pessoal, lembrando você que está acompanhando com a gente o programa Guardião da Cidade, todas as segundas-feiras, aqui às 21 horas. Padre William, queria que o senhor desse suas considerações finais. E nessas suas considerações finais, eu queria te pedir, padre, que o senhor fizesse uma oração para todas essas pessoas que estão acompanhando a gente agora ao vivo, e quem depois também assistir pelo YouTube. E pedir para o senhor uma oração para abençoar essas pessoas que estão com a gente nesse momento, padre. E todas as pessoas que estão nos hospitais, todas as pessoas que receberam positivo, no caso de Covid, todas as pessoas que estão com outras doenças também. Que o senhor fizesse uma oração para todas essas pessoas, padre. Suas considerações finais, obrigado por tudo. Obrigado a você, Jardel. Obrigado pelo convite. Permaneçamos firmes na fé, como amigos, como irmãos. Desde já o meu agradecimento por tudo que você tem feito por cada um de nós e pelo nosso município de Mauá, particularmente pelo Parque São Vicente. Agradeço ao Du, o nosso assistente técnico que está aqui conosco, dando todas as condições para a qualidade de som e de imagem. Agradeço à Guardiã da Notícia, particularmente no nosso programa O Guardião da Cidade. Então, o meu louvor, o meu agradecimento por permitir que a igreja possa entrar no lar dos nossos irmãos. E uma palavra amiga a você, caro internauta que está nos acompanhando. Então, nesse momento, vamos nos colocar diante do Senhor, vamos agradecer a Ele, agradecer pelo dom da vida, por nós estarmos aqui, pelo dia de hoje, agradecer a Ele também por essa chuva que cai, uma chuva de bênçãos. E a você, meu irmão, minha irmã, que passa por um momento de dificuldade, o Senhor está conosco. Deus não te abandonou. No momento de fraqueza, no momento de dificuldade, Ele nos pega no colo, Ele está junto de nós. Recebam todos a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Vicente de Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Muito bacana, pessoal. Então a gente acompanhou hoje essa entrevista, esse bate-papo maravilhoso com o Padre William. Padre, mais uma vez queria te agradecer pelas essas 2 segundas-feiras, o senhor está aqui com a gente. E eu, como morador de Mauá e do Parque São Vicente, eu posso dizer que eu tenho muito orgulho do padre da minha paróquia, do Morgado. É incrível o que ele fez nesse momento de pandemia. Eu falo que a vocação mesmo, ele é padre mesmo, é muito bacana. Ele sabe, né? Dá pra ver que ele é conhecedor, fala muito bem, passa uma tranquilidade, é alto nível. A gente mesmo. Precisa ouvir mais isso, né? Sim. A gente tá carente disso. Então fica assim, pessoal. Você que acompanha com a gente o programa O Guardião da Cidade, todas as segundas-feiras, às 21 horas. A gente vai estar juntinho aqui com você. E se você tem aí alguém do seu bairro, alguém da sua cidade, de todo o grande ABC, que quer contar um pouquinho dessa história desse morador, manda pra gente uma mensagem aqui nos comentários que a gente vai entrar em contato com você, a gente vai
pesquisar aqui, verificar direitinho e vai entrar em contato com você para a gente contar também a sua história aqui na Rádio Guardiã da Notícia. Du Morgado, muito obrigado por tudo, Du. Eu que agradeço, Jardel. Obrigado, viu? Então fica assim, gente. Nosso próximo encontro é segunda-feira às 21 horas e a gente se vê até lá. Tchau! Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara.